A paz do Senhor, em nome de Jesus. Espero que você esteja bem, espero que você esteja muito bem, espiritualmente, psicologicamente, no seu estado emocional, e que você esteja aí se fortalecendo em Deus. Deixa eu trazer uma palavra para você, neste devocional. Tem coisas que Deus não vai te falar que Ele vai fazer. Tem coisas que Deus, Ele vai deixar você ver. É depois que Ele tiver com tudo pronto, é depois que Ele tiver com o projeto dele em mãos, que Ele tiver já tratado com você, aí Ele vai te dizer o porquê. Tem coisas que nós perguntamos a Deus o porquê. Sempre temos uma questão a chegar diante de Deus e perguntar por quê. A Bíblia diz no livro de Juízes, no capítulo de número 6, no versículo de número 19, que Gedeão, ele foi chamado por Deus. Em pleno meio-dia, o anjo chega embaixo de um carvalho, chama ele de varão pavoroso. Ele estava num lugar chamado Eira. Ele estava malhando trigo. Ele estava ali num momento não muito bom. E ele então vira para o anjo do Senhor e diz: eu, varão valoroso, passando o que eu estou passando, e o Senhor vem me chamar de varão valoroso ainda. A Bíblia diz que ele foi fazer duas provas com Deus. Israel certamente tinha quebrado aliança com Deus. Israel tinha retrocedido a sair dos princípios de Deus. E agora, Deus resolve, depois de 7 anos, nas mãos dos medianitas, passando por destruições, Deus resolve. Alguém estava orando. Alguém estava clamando para que aquela situação não se tornasse uma situação de massacre mais. Quem Deus chamou? Gedeão. Talvez você está aí do outro lado se questionando o porquê. O porquê que algumas coisas nos últimos tempos, nos últimos dias, ou nos últimos meses, ou nos últimos anos, tem se dado não tão bem. Mas eu quero te dizer, Deus, Ele nunca vai revelar para você o que Ele vai fazer. Ele não precisa de opinião de homens. Ele faz do jeito dele, da forma dele, e Ele faz. Você sabe o que Deus está falando para você? Ele está dizendo para você que vai colocar você na frente. Ele vai tirar você de uma situação que você está aí atrás, vivendo uma situação não tão boa. A Bíblia diz em 2 Crônicas, no capítulo de número 20, verso 1, Josafá estava ali trêmulo, estava ali com medo, perdeu o sono. Não está na Bíblia, mas é a minha conjectura. Eu conjecturo que Josafá perdeu o sono e ele estava ali prestes a ser surpreendido. Porque a Bíblia diz que o exército que vinha contra ele não era um exército pequeno, era um exército grande. Entre uma coisa e outra, deixa eu te dizer, deixa eu resumir. Você está achando que Deus não te daria vitória da forma que você está aí, com essa pequena força? Deus não precisa de muita coisa para te dar vitória. Deus precisa que você entra no centro da vontade dele e que você entra em oração, porque Deus vai entregar os teus inimigos na palma das tuas mãos. E você vai ver que Deus vai te mostrar quem é que pode estar com você nessa peleja e quem é que não pode.
Aí nós vamos ver lá em Juízes, no capítulo 7, a partir do verso 1 ao verso 6. Quem é que pode estar perto de você nessa peleja? Quem é que vai com você à peleja ou quem é que não vai? A Bíblia diz que 32 mil homens no capítulo 7 foram chamados para ir à peleja. O Senhor mandou logo de tampa que voltasse 22 mil. 9.700, obviamente, certamente, momento ali depois, 9.700 foram embora. O Senhor só precisou de 300 homens. Você é escolhido de Deus. Deus te chamou para uma peleja muito grande. Deus te chamou para ser o libertador, a libertadora. Entenda uma coisa. Deus nunca vai dizer para você o porquê que você está passando isso. Talvez você já buscou na Bíblia, talvez você já buscou em oração, você já buscou em jejum, mas eu quero te dizer que Deus nunca vai dizer para você o porquê que Ele está tratando de você dessa forma. Você não entende agora, mas daqui a pouco você vai entender. A Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, sujeitai-vos a Deus, humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, que ao tempo dele ele te exaltará. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e ao tempo dele ele vos exaltará. Deus está te preparando para te exaltar. Deus está te estruturando para te exaltar. Deus botou você nessa situação, não foi para você morrer, mas foi para te dar estrutura. Aprende uma coisa, não murmure, não critique a Deus a nada e fique na dispensação do Senhor. A vitória está logo ali, pertinho de você. Daqui a pouco você vai ver que Deus vai se revelar na sua vida nesse momento desse vale, nesse momento desse sofrimento que você está aí. Deus está te preparando. Coisas grandes estão chegando para você. Não murmure, adore e ore. Devocional de hoje para você. Segunda-feira, nesse 21/9/2020, Deus está falando com você que está do outro lado. Vai tirar você desse calabouço. Vai tirar você desse amargo e vai te entregar a vitória. Nós não queremos passar por percas muitas das vezes. E às vezes quando a gente perdemos alguma coisa, não é porque Deus quis que nós tirar de nós. É porque Deus quer nos mostrar que a gente somos muito frágil e somos muito pequenos diante dele. E para a gente aprender a amadurecer, para a gente aprender a adorar, para a gente aprender a estar mais perto dele e para a gente aprender a estar em constante oração. Deus ele nos faz, muitas das vezes, a passar por algumas percas, é porque, na verdade, ele quer nos dar coisas maiores. Aí você fala assim, poxa, eu perdi minha esposa, eu perdi meu filho, eu perdi um pai, eu perdi uma mãe, mas eu quero te dizer uma coisa, não questione a Deus a nada. O projeto de vida está na mão de Deus, não está na mão dos homens. Eu sei que é doído, mas daqui a pouco você vai entender o porquê de tudo isso. Você vai agradecer a Deus por você ter suportado tantas coisas que fizeram você passar, que fizeram você superar, mas Deus te deu a superação. Sabe por quê? Porque muitas das vezes as pessoas se levantam para colocar a gente fora do caminho de Deus. E muitas das vezes as pessoas se levantam porque elas não conseguem ter a visão que você tem, a unção que você tem, elas não conseguem ser igual a nós. Elas não conseguem ter comunhão com Deus. É por isso que ela se pergunta. Ontem eu ministrava sobre você não revelar para ninguém a sua intimidade com Deus. Ontem eu ministrava domingo sobre isso, sobre você não revelar o seu íntimo, o seu particular com Deus, os teus sonhos e teus projetos com ninguém.
Sabe o que Deus está falando com você hoje? Ele está dizendo para você o seguinte: você está aí, na pior situação, mas Ele está te sustentando na palma da tua mão. Como Ele fez com Gedeon, como Ele levou Gedeon a libertar o povo de Israel. Como Ele fez com Josafá, deu coragem. Vença o medo. Não deixe o medo te vencer. Todos nós, eu já tive medos terríveis na minha vida. Agora vence o medo e olhe para frente. Porque na frente de você, a qualquer momento, Deus vai te surpreender. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.